E aí, pessoal, boa noite, graça e paz. Bom, deixa eu recuperar aqui abrir o tablet, senão me perco. Beleza, bom, o estudo dessa semana nos pequenos grupos foi sobre a divisão do reino de Israel. E a princípio pode parecer um tema estranho, Pode parecer um tema que não significa muito, porque afinal é uma questão política, é uma questão que talvez não traga ensinamentos para nós, mas é importante que a gente olhe para esse texto, entenda a profundidade dele e a mudança que ele trouxe para a história de Israel. Então, vamos dar uma olhada lá. Esse texto, ele basicamente fala da soberania de Deus sobre todas as decisões e todos os acontecimentos que acontecem nas nossas vidas. Então, quase todos os relatos bíblicos, eles vão falar da soberania de Deus, Seja de maneira direta ou indireta. Ele traz a mensagem clara de que Deus está no controle de tudo. E nessa passagem específica, à medida que a gente vai ler ela aqui, a gente vai ficar mais profundamente entendido de que todos os passos que aconteceram, e foram passos assim de extrema imprudência do líder, do rei, que estava no momento ali, foi sob a ótica humana, errados. Então, todo mundo que for ver essa história que eu vou relatar aqui, vai entender que o rei agiu de maneira imprudente. Ele agiu segundo a vontade que ele achou que deveria ter sido realizada. Mas a gente vai entender que, no final das contas, essa também era a vontade de Deus. E esse é um dos mistérios da nossa fé. A gente não sabe falar muito bem até que ponto começa a nossa vontade, até que ponto termina a vontade de Deus. A gente não sabe muito bem, principalmente depois que a gente começa a ter uma vida com Deus, se os nossos acertos e erros são todos coordenados por Ele, ou se tem alguma coisa nisso que a gente tropeçou, mas que Deus permitiu. Isso fica às vezes meio confuso na nossa cabeça. Então a gente tem até linhas teológicas divergentes sobre isso. Da mesma maneira, a gente vai ter um outro mistério que é a fé e as obras. Qual que é o equilíbrio disso? Até que ponto eu tenho que ter obras e até que ponto eu tenho que ser, ter minha fé, e qual é o equilíbrio que tem que trazer isso, Outro mistério da nossa fé seria a união hipostática de Jesus. Até que ponto ele é Deus, até que ponto ele é carne, ele é 100% Deus, 100% carne, mas como que isso se dá? É interessante a gente pensar sobre essa ótica e entender que, no final das contas, Deus se permite revelar na medida que Ele quer. Então vai ter mistérios na nossa fé que a gente não vai entender aqui. A gente simplesmente aceita e vive da melhor maneira possível aquilo que a gente se propôs a viver. Mas uma coisa é clara, nada foge do controle dele. Isso é a maior verdade que a gente tem na nossa vida. Nada foge do controle de Deus. Hoje, como eu disse, a gente vai abordar a divisão do reino de Israel, e nesse episódio em específico, é muito importante a gente entender a diferenciação que aconteceu depois da divisão dos reinos de Israel. Isso vai ditar qual que é a mensagem que os profetas vão trazer para os dois reinos. E aí adiante a gente vai entender que esses reinos, um deles foi destruído mais cedo, ele deixou de existir, mas o reino do sul, por exemplo, se manteve fiel por um tempo, em determinados períodos. Isso fez com que ele, vamos dizer assim, sobrevivesse mais tempo. Então vamos lá para a leitura, 1 Reis 12, de 1 a 24, eu prometo ser breve aqui na leitura. Roboão foi para Siquém, onde os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim, Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito,
Fugindo do rei Salomão, soube disso e voltou de lá. E mandaram chamá-lo. Então, toda a Assembleia de Israel foi ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou um jugo pesado sobre nós, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que serviam ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder o povo? E eles responderam: se fores um servo desse povo e o servires, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão seus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel que tinha dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou: qual o conselho de vocês? Como devemos responder ao povo o que me diz? Diminui o jugo que teu pai coloca sobre nós. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou um jugo pesado sobre nós, torna-o mais leve, pode-se dizer: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sou mais forte que meu pai, eu tenho mais poder que meu pai, e numa demonstração de poder, ele não só vai manter os impostos pesados que o povo está reclamando aqui, mas ele vai acrescentar mais. Então, o povo que já estava sofrendo, pagando muitos impostos, que estava assim, tendo uma dificuldade em viver na terra que era reinada por Roboão, agora está falando para ele: ó, diminua os impostos, a gente não tem necessidade de ter tantos impostos, esse jugo está pesado, esse fardo está muito pesado. Né? E aí ele fala: não, eu vou pesar mais. E aí o povo volta até ele, né? E ele responde: pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornarei mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão com a seguinte orientação pelo rei: voltem-me daqui 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei o jugo mais pesado. Meu pai castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança de acontecimentos vem da parte do Senhor. Então aqui a gente já tem um primeiro indício de que, mesmo na atitude errada dele, o Senhor estava no controle. Era a decisão do Senhor de manter aquilo ali, porque aquilo resultaria em outros episódios. Pois muito bem. E aí ele fala, né, que para que se cumprisse a palavra do Senhor que havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a dar ouvidos, responderam ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. Assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão ouviu Adonirão, chefe dos trabalhos forçados de todo Israel, o rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, mas todo Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. E aqui, enfim, a gente vai ter a finalização desse episódio. Ele vai para Judá, na verdade ele vai para Jerusalém, e ele faz monta ali seu trono, né, junto com a tribo de Benjamim, e ele junta 180 mil homens para guerrear e reunificar Israel e conquistar contra as 10 tribos de Israel que estão no Reino do Norte. E aí Deus fala, através do profeta Semaías, que não é para ele se mexer, porque aquela era a vontade dele. Então, eu sei que tem muitos nomes, tá? Eu falei muitos nomes aqui, a sopa de letrinhas, tá? Mas vamos focar em 2 nomes aqui. São parecidos, mas não são a mesma coisa, nem tem muito parentesco entre eles. O primeiro é Roboão. Roboão é filho de Salomão, tá? Ele é descendente direto de Davi. E ele tinha o direito ao trono. O outro era Jeroboão. Jeroboão, líder
popular. O povo levantou esse líder porque estava revoltado com os impostos que a coroa tinha colocado em cima do povo. Então, partindo dessa premissa, a gente entende que esse Jeroboão, que a gente falou aqui agora, líder popular, ele era um cara que recebeu uma profecia de um profeta ali de Israel. Deus daria 10 tribos na mão dele para ele reinar, por conta do pecado de Salomão. Quando ocorre esse pecado, ele vai lá confrontar Salomão, e aí Salomão fala para ele: sai da minha frente que eu vou te matar. E aí por isso ele vai para o Egito. Só que quando Salomão morre e o filho dele assume, ele vai e retorna para Israel para tomar frente daquilo que ele está fazendo. Enfim, no fim das contas, meus irmãos, todo esse panorama histórico, tudo aquilo que a gente está falando aqui, vai culminar numa instabilidade, e essa decisão de Roboão de manter os impostos pesados vai trazer a divisão do reino de Israel. Então a gente vai ter o reino do sul, que é Judá e Benjamim, que são 2 tribos que estão aliançadas, e o restante das tribos no reino do norte. Bom, enfim, depois dessa ruptura que ocorre entre as duas tribos, a gente vai ter uma mudança da forma como Deus vai trabalhar cada povo de cada reino. Então, assim, dentro daquilo que aconteceu, o povo buscou um líder carismático para eles, que era o líder popular, Jeroboão. Esse líder popular, vendo que Jerusalém tinha ficado no Reino do Sul, agora, ao invés de ser fiel a Deus, começa a promover cultos em lugares em que Deus não ordenou. E isso configura desobediência. O que faz com que o Reino do Norte atraia para ele um juízo de Deus muito grande. Então, o povo do Reino do Norte vai ser dizimado, a linhagem deles vai acabar, eles vão se misturar, e daí vem os samaritanos. Então, aquela história do bom samaritano, ou da mulher samaritana, vem desse contexto. Eles deixaram de ser o povo israelita para se tornar o povo samaritano. E o Reino do Sul se manteve fiel a Deus em alguns períodos. Então, vinha um rei, ele se mantinha fiel. Vinha um próximo, ele não se mantinha fiel. E aí você tinha esses altos e baixos, né? Esses dias bons e ruins, como diz o Ari, e que foi dito, que vai trazer para o povo algumas mensagens que os profetas vão trazer para eles. Por que é importante dizer tudo isso? Imagina a cabeça do povo que estava em Israel nesse momento. Da instabilidade política, do seu rei mudar, de você não saber o que mais vai ser do futuro. O reino que era, até então, descendente de uma só pessoa, agora está dividido. E as pessoas não sabem mais o que vai acontecer. Vamos lembrar, o contexto que a gente está falando aqui era um contexto em que havia guerras e dominação. Então, quanto mais enfraquecido um reino está, mais exposto ele está para uma conquista de um povo que pode ser militarmente mais forte. E que foi o que aconteceu. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de entender como é a cabeça do povo naquele momento, a gente começa a fazer paralelos com a nossa vida. E foi muito claro aquilo que Deus falou. Ele falou: é a minha vontade, eu quero que divida o reino. E aí, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com as situações ruins que acontecem na nossa vida, sabendo que aquela é a vontade de Deus? Será que a gente é capaz de olhar para Deus e falar assim: você é soberano sobre a minha vida, mesmo quando a gente recebe um diagnóstico contrário? Quando a gente quer algo muito e aquele algo não acontece, ou acontece completamente o contrário do que a gente espera? Quando a gente tem uma perda irreparável, isso se traduz na realidade daquilo que a gente está vivendo?
Ou seja, eu sou capaz de falar assim, o Senhor ainda é soberano. Eu ainda vou te louvar. Isso tudo que eu disse aqui é só para exemplificar isso. Vocês viram tanto de coisa que aconteceu em um período muito pequeno. Depois esse povo vai sofrer mais ainda, vai ser levado como escravo para outros lugares. Vai ser cativo, sofrer. E aí? Às vezes, na menor das possibilidades de algo ruim acontecer na nossa vida, a gente já questiona toda a nossa fé. A gente já é incapaz de poder crer naquele Deus que a gente diz confiar. Essa é só mais uma das histórias que aponta para o que Deus é e para as questões que aconteceram em Israel. Como eu disse, muitas vezes aconteceram coisas ruins. Eles foram escravos várias vezes, eles foram subjugados por povos muito mais violentos. Mas mesmo assim, ainda teve os remanescentes. Aqueles que mantiveram guardado no coração e na mente os mandamentos de Deus. Ainda tiveram os profetas que, pelo Espírito Santo do Senhor, falavam ao povo aquilo que Deus queria que fosse falado. A gente tem que olhar para a nossa vida hoje e pensar se o que a gente está falando que é a nossa fé, é de fato a nossa fé. A sua fidelidade com Deus, ela vai até que ponto? Como a Ari disse, ela vai só no dia bom, ela só funciona quando está tudo certo. Ou no dia mal você mantém a sua constância. Será que a gente conhece mesmo o Deus que a gente tem falado conhecer? O Deus que a gente diz tanto amar? O Cristo que a gente diz ter salvo a nossa vida? Será que a gente tem feito jus e honrado o nome dEle, o sacrifício dEle nas nossas vidas? A gente tem que pensar muito sobre isso. Meditar, gastar tempo. Olhar para a nossa vida hoje e pensar assim, aonde eu posso ir, até que ponto eu posso ir, declarando a minha fé. Qual que é o meu limite? E entrar na vontade de Deus, de fato, a ponto de que a gente tem uma paz que excede todo entendimento. E assim, quando a gente fala paz que excede todo entendimento, a gente está dizendo que é uma paz que não é ancorada naquilo que eu vejo, que eu sinto ou que eu percebo. Não é uma paz ancorada no ambiente natural que a gente vive. Por isso que ela excede o entendimento. Porque quando tudo em volta está pegando fogo, quando o mundo inteiro começa a ruir, você tem paz. Porque você conhece o Deus que você serve. Mas para chegar nesse ponto de ser liberto dessa mentalidade desesperada, dessa mentalidade que é capaz de jogar tudo para o alto e esquecer quem Deus é, a gente precisa conhecer a verdade. Muitas vezes a gente fala daquele versículo de João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente não quer conhecer a verdade, não. A gente quer só saber que existe uma verdade. Mas a gente não conhece essa verdade muitas das vezes. É uma verdade que a gente diz conhecer, mas a gente não conhece. Não exerce, não pratica. E aí vem o dia mal, vem a dificuldade, e a gente não tem como trazer nada à mente que traz esperança, porque a gente não tem da onde buscar a verdade. Porque a gente não se encheu da verdade. Quando eu conheço essa verdade, a partir desse conhecimento, eu consigo falar, meu Deus é soberano, eu não preciso temer. Porque se tudo der errado e eu perecer,
Ele ainda vai estar comigo. Essa é a promessa dele. De que no fim de tudo, quando tudo acabar, a gente vai estar com ele. E aí, às vezes, por um leve tropeço, uma pedrinha no caminho, a gente joga tudo para o alto. E eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas, nesse contexto que eu escrevi aqui, podem ter falado assim, Deus abandonou a gente. Porque o rei era a figura de Deus ali também. Ele representava um dos aspectos de Deus ali. Mas é engraçado porque o rei respeita o profeta. E o tanto que os anciãos falam para o rei, se você for servo do povo, o povo vai te servir. Né? Então, muitas vezes, a gente é incapaz de servir a Deus e ser servo desse rei que a gente tanto diz adorar. Essa situação que eu descrevi aqui, ela gerou uma mudança na identidade do povo de Israel. Antigamente, ali, depois que o Isaac teve, né, a descendência dele, o povo era chamado de hebreu. Ou seja, o povo além do rio, ou o povo andarilho, nômade, né, porque eles não tinham terra. Quando Jacó muda seu nome para Israel, aí eles mudam o nome para israelitas. E quando se conquista a terra de Israel, aí esse nome toma mais forma. Porque agora vira uma nacionalidade. Eu sou israelita, eu nasci em Israel. Mas agora com essa mudança dessa divisão do reino, o nome de Israel ficou no norte. E aí o povo se torna judeu. Porque é o povo da Judéia, da tribo de Judá. Olha para vocês verem como foi drástico essa mudança, essa divisão. Ela trouxe uma mudança de identidade do povo. É um trauma. E esse povo é traumatizado. Assim, se a gente for olhar pela história, até a história recente, a gente vai ver que houve muita perseguição contra judeus. Na Idade Média, a Emily tem estudado ali o Velho Testamento, minha esposa, e ela falou, lendo lá Levítico, né? E aí Levítico fala que quando tem alguém com lepra, e lepra é qualquer doença de pele, tá, pessoal? Não necessariamente é uma doença específica. O sacerdote ele precisava ir na casa da pessoa e ver se a casa estava com lepra, se a casa estava doente. E aí tinha que olhar a cor da parede, e a cor da parede, se fosse verde ou avermelhada, ele tinha que remover as pedras, limpar a casa e voltar ali depois de uma semana. E aí ela falou, a arquiteta, ela falou, isso é tratamento que se faz com mofo. Ou seja, Deus explicou de uma maneira simples para o povo algo que era o mandamento dele. E aí, na Idade Média, quando teve essas doenças de peste negra e tudo mais, o povo judeu que seguia os mandamentos, eles não ficavam doentes, porque eles tinham um certo asseio. Aí o povo que estava ficando doente falava assim, os judeus não estão ficando doentes, isso é coisa deles, vão lá, vão queimar eles. Então, para vocês verem que até na obediência do povo, eles sofreram, faz parte. Infelizmente. É uma ignorância, mas é um povo que sofreu muito. Então, quando a gente olha para a história assim, e começa a ver, a gente tem que entender quem Deus foi, quem Deus é e quem Deus vai ser. O mesmo. E Jesus, né, no meio dessa história? O que Jesus é, o que Jesus representa? Quando se fala de soberania de Deus, quando se fala de divisão ou de unidade. Jesus é o Rei perfeito. Ele é o unificador, ele é o pacificador de todos os povos. Por ele a gente pode reconhecer nossos irmãos, mesmo com culturas e
tradições completamente diferentes. A gente tem diretrizes claras, principalmente, como eu disse, na parábola do samaritano, na passagem da mulher samaritana, em que Jesus quebra essa questão étnica do povo. E ele começa a trazer uma verdade que o povo tinha esquecido. O povo era a expressão do Deus soberano. E isso deveria trazer, para quem estivesse observando Israel, devia ser um testemunho. O povo de Israel, depois, né, o povo de Judá, deveria ser a expressão clara dos atributos de Deus, da justiça, do amor, da graça. E aí Jesus expressa amor e graça e justiça com aquela mulher. Ele está dizendo o seguinte, e como Paulo também fala, todos pecaram. Não há um justo sequer. Mas através da graça e do sacrifício dele, todos nós agora podemos nascer de novo. E a partir desse nascimento, não existe mais judeus e samaritanos. Não existem mais divisões entre nós. E eu consigo olhar para o meu irmão e falar assim: você é meu irmão, eu estou com você até o fim. A gente é família. E como o Fernandinho disse, a gente está no mesmo ministério, congregações diferentes, cada um no seu contexto, mas eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que eu posso contar com todos aqui. Ou espero poder contar. Mas no fim das contas é isso. Jesus é um unificador. Jesus é a ponte que liga os povos. Não tem como a gente não olhar para o irmão e não dizer que é irmão e fazer parte do mesmo corpo. Não tem como. É incompatível. Se a gente olha para o irmão e diz que é irmão, a gente tem que começar a viver isso de verdade. E aí, no fim de tudo, o que sobra? Deus ainda é Deus sobre tudo. Ele é a causa imaterial de tudo que a gente vive, de tudo que é visível hoje e palpável. Ele se manifestou para aquele povo de maneira soberana, num momento de instabilidade política, social. Então a gente tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nossa paz, que eu disse, a nossa paz que excede todo entendimento, ela não faz parte mais de um contexto, ela não depende de força ou garantia humana, ela vem da nossa fé, que está repousada naquele que nunca perdeu o controle de nada. Então, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das perdas, mesmo diante de qualquer outra situação que venha te assolar, meu irmão, nada se compara à glória que há de vir. Então, eu quero pedir para você, exponha seus anseios para Deus. Se relacione de verdade com Ele. Às vezes a gente tende a se fechar. A gente diz que vive para Deus, a gente diz que a gente frequenta a igreja, mas a gente não tem um relacionamento com Ele. Nada pode diminuir aquele que fez tudo por nós. Então, a vontade dele vai permanecer soberana. A vontade dele está escrita, a palavra dele. Então, se coloque na vontade dele. Se coloque na palavra dele. E nada vai poder te abalar. Não porque você não vai poder ficar triste mais, ou desanimado, ou cansado. Não é sobre isso. Porque essas coisas, elas são passageiras. Elas são limitadas a um contexto e um tempo que a gente está vivendo. Mas a convicção que te mantém de pé, ela tem que estar firmada em Deus. Então,
você sabe quem é seu pai. E que mesmo que você pereça, como eu disse, ele vai estar contigo. Queria chamar o louvor aqui, só para a gente encerrar. Então, irmãos, eu não sei o que você está passando. De alguns aqui eu sei porque eu estou mais próximo. Mas, de toda forma, coloca a sua esperança em Deus. Coloca os seus olhos em Deus e aí não vai ter mais o que esperar, porque a esperança vai ser Ele. A expectativa que você deveria colocar no seu contexto, na sua força, na sua capacidade, ela vai deixar de ser um problema para você e vai se tornar uma ferramenta daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, se coloca à disposição de Deus, coloca a sua vida diante do altar, coloca a sua vida diante daquilo que Deus te ordenou. A porta é Cristo, e é só por meio dele que a gente vai chegar lá. Não existe outra maneira, não existe outro meio em que a gente consiga agradar a Deus. Amém, irmãos? Amém, Deus. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti agora, crendo que o Senhor é soberano. Mesmo que às vezes os nossos olhos, a nossa mente possa dizer que não, que a gente duvide, que o Senhor nos ensine por graça e fé, Pai. Que a gente passe a reconhecer o Senhor no dia bom também. Não no dia mau, no dia da instabilidade, no dia da dificuldade, Pai. Mas que a Tua graça possa nos alcançar e a gente possa perceber ela em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos ensina e nos faz ter um coração ensinável. Não só sobre aquilo que a gente deseja aprender, mas aquilo que a gente precisa aprender. A reconhecer a sua vontade, a ter intimidade, relacionamento contigo, para que a gente possa ser uma carta aberta do teu amor às pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, conduz a nossa vida por completo. Toma o controle e nos faz cada vez mais maduros no entendimento daquilo que é a sua vontade, o seu querer, Pai. Independente do contexto em que a gente esteja, independente da situação ou circunstância, que o teu amor possa ser o nosso guia, Pai, e a tua paz o nosso juízo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço, Pai. Amém.